Na minha humilde opinião, a maioria esmagadora dos homens, no caso das mulheres, as mulheres elas têm um cuidado estético maior do que os homens, isso é óbvio, né? Só que no sentido físico, eu acredito que não é uma verdade, né? No sentido estética, eu acredito que não é uma verdade, no sentido corporal, né? Estética corporal. Mas eu acho que quando as mulheres são mais jovens, elas são mais privilegiadas no que tange a estética do que os homens, no que tange a serem mais bonitas, porque para ela ficar bonita, ela só precisa ganhar um corpo, entendeu? Então, quando ela é nova, ela pode muitas das vezes nem ir para academia e ela já tem essa vantagem em relação ao homem. O homem não, o homem, se ele é novo e ele nem sequer pisou numa academia na vida, ele tá todo torto, entendeu? Ele fica todo torto. Eu falo isso pra você porque, pô, eu já fui magrelão e eu sei muito bem como que é. Imagine o cara acima do peso, entendeu? Então, pro homem jovem, não existe um benefício quando ele é novo, tá? Ele ser um cara sedentário, mas para as mulheres, quando elas são jovens, existe um benefício elas serem sedentárias. Quem concorda, comentem aí. E quem não concorda, comente o porquê, que eu vou ler aí. E se você tem uma opinião forte, mande live pix aí que eu vou ler sua opinião. Beleza? Mas continuando. Que a gente vai ouvir a sua opinião, na verdade, porque o áudio vai aparecer para todo mundo. Mas continuando. Mas por que eu acho isso? Eu não acho isso porque é um achismo, na verdade. Eu vejo que é um fato. A maior esmagadora das minas da minha idade, quando eu era moleque, mano. Quando eu era moleque, quando eu tinha. Quando eu falo quando eu era moleque, quando eu tinha meus 16, até os 18. Cara, as minas eram tipo, mano, já era outro nível. Parecia que elas já eram, tá ligado? Já tipo. Inclusive, eu namorei uma mina, que eu falo que é uma das minas que eu namorei que era uma gordinha, né? Eu falo que ela é gordinha, mas ela tava mais pra gostosa mesmo. E ela não praticava academia, cara. Ela tinha um físico assim bonito, um físico bonito pra caramba, mano. Então, era só genética, era só o fato dela ser jovem. Então, no caso da mulher, quando a mulher é jovem e ela não vai pra academia, ela ainda assim consegue ter um físico absurdo, ela ainda assim consegue ter uma beleza destacada, entendeu? Em relação à maior esmagadora dos caras. Então, nós, quando somos jovens e não praticamos esporte, mano, estamos do avesso. Elas, quando elas são jovens e elas não praticam nada, não fazem nada, elas já são boas. Essa é a verdade, entendeu? Essa é a grande verdade. Pra vocês entenderem. Então, vou abaixar aqui o som do jogo que tá meio alto. Vou abaixar o som do jogo aqui que tá meio alto. Então, usando essa lógica aí pra você entender, tô tentando achar aqui onde é a configuração do jogo. Achei. Então, pra você entender sobre essa lógica, o que eu quero falar? Que as minas já começam ganhando, tá ligado? No sentido de estética. A maioria esmagadora delas, mesmo não sendo tão, pô, não tendo um comprometimento com a academia, com nada, cara, a mina já tá pronta, a mina já tá da hora, a mina já, entendeu? Já vai ter um monte de cara ali investindo e tudo aquilo e tudo mais. Isso sendo jovem. Então vamos usar esse exemplo, né, de entre, sei lá, jovem que eu falo dos 18, vou usar dos 18 até os 25 anos. E aí eu vou falando mais adiante, porque, na minha opinião, quando foge dos 25 anos e a gente vai para uma idade mais até os 40 ali, até os 40 e pouco, aí você diminui ainda mais a porcentagem de estética no caso dos homens, de cuidado estético, de algo que impressiona as minas, entendeu? Porque a maioria só tenta impressionar através do bolso. Então, o que acontece? Que quando chega nessa faixa etária, a maioria deles fica devendo porque acha que só o dinheiro vai impressionar. E às vezes o cara não conseguiu dinheiro, não conseguiu um bom emprego e também não conseguiu muito menos estética porque ele se matou tentando conseguir ali, né, um bom emprego, uma grana. Então ele ficou acima do peso, e todas as coisas que você já sabe, entendeu? Deixa eu só ajeitar aqui. Comentem aí se tá alto, porque eu não sei se tá mais alto aí. Comentem aí se tá alto, pessoal, porque eu vou acelerar aqui, ó. Se dá pra vocês me escutarem. Comentem aí, ó. Tô acelerando aqui como teste pra ver se dá pra vocês me escutarem. E o som do jogo não tá saindo antes, não tá saindo mais alto do que a minha voz. Só pra ficar bem interessante. Porque eu quero escutar o jogo também, né? O motor desse carro maravilhoso. Mas só pra mim saber, né?
Pra quando eu começar, o pessoal não falar. Beleza, dá pra escutar. Enfim, mas continuando. Por que eu tô dizendo isso? Porque é um fato, entendeu? As minas já começam ganhando. E às vezes ela não precisa fazer academia. Eu e alguns aí talvez já conheceram, já namoraram, já ficou com minas, com uma mulher nova que ela nem sequer nunca pisou numa academia e ela tinha um físico absurdo. Por quê? Ela era nova, entende? Ela era nova. É... Onde tá falando? Então, aí você vai nessa questão de idade. Nós começamos perdendo. Quando a gente atinge os 20 anos até os 25 anos, o que vai determinar o nosso nível de atratividade é o quanto nós parecemos maduro. Porque, veja bem, eu vou falar isso pra você, eu vou falar eu como exemplo, mas eu acho que já aconteceu com vocês isso. Quando você sai dos 18, 16, que você tem aquela cara mais de molecão e tal, cara, é incrível isso. Que você começa a chamar a atenção das minas que você queria quando você tinha 16 e 18. E isso aqui que eu tô falando pra vocês é uma verdade, tá? Quando, ó, vou repetir, quando você tinha, ó, olha só que louco isso aqui. Quando você tinha 16 e 18, entre 16 e 18, as minas da sua idade nem queriam saber de você. Quando você começa a fase, quando você tem ali seus 19, 20, 25, as minas que não olhar pra você, que tem 16, caralho, começa a encher seu saco. Só que você fala, porra, eu não quero ir preso. Então falou, entendeu? Alguns caras não perdoam, mas enfim, é um fato, é uma verdade isso, tá? Que as minas mais novas, que era quando era da sua idade, não dava atenção. Quando você fica mais velho, elas começam a dar atenção. Por quê? Por quê? Porque quando tem algumas pessoas que falam assim, ah, não, é porque o cara tem dinheiro. Mentira, na verdade o cara continua fudido, ele continua sem grana, ele continua tentando alguma coisa, até porque com 20 anos a maioria tá tentando, tá terminando a faculdade talvez, tá entrando na faculdade, então o cara continua sem grana. Mas por que o cara começa a receber mais investidas? Porque o cara, isso quando ele, eu vou chegar lá, né? Isso quando ele tá nos seus 20 até seus 25 anos. Porque esse cara, ele ainda tá passando por uma fase onde ele ainda é novo, ele ainda tá beirando ali, ele ainda é novo, porém, ele parece mais masculino. Então, por que eu tô dando esse exemplo? Porque a visão das mulheres de beleza, de atratividade para com o homem é diferente da nossa visão para com a beleza delas, porque os caras eles colocam no mesmo balaio, eles colocam como se a atratividade das mulheres fossem atrelada à mesma visão nossa que nós tem delas, só que é diferente, porque para elas a atratividade em relação o que elas sentem do homem é quanto mais ele parece masculino, entendeu? Então, quando nós quando nós somos mais novos, nós parecemos moleque, cheio de espinha na cara, muitas das vezes todo zoado, todo torto, todo inseguro e tal. Então tem a questão da atitude também aí, né? Tem a questão da postura. Mas por que eu falei até os 25 e olhe lá? Porque, cara, é um padrão universal, não só no Brasil. Os homens, quando eles saem dos seus 23, 25 anos, a maioria esmagadora deles se destrói completamente. E isso aqui não é mano, isso só você sair de casa e você vê isso aí. Ou você vê seus próprios parentes. A maioria deles, ou você mesmo talvez, saiu dos 20 anos, saiu dos 20 anos, e foi, tá ligado? Saiu dos 20 anos e foi pros 23, 25 anos, a maioria esmagadora dos homens decai absurdamente. Então, aquele negócio que, mas o tempo favorece os homens. É golpe. Quando eu falo que é golpe, não é atrelado a uma inverdade em relação à biologia. A biologia ela quer favorecer o cara. Só que é golpe em relação ao comportamento da maioria. A maioria esmagadora dos homens, quando saem dessa idade, eles têm um pico de beleza só até os seus 25 anos, a maioria. Ou 23 anos. E depois decai absurdamente, porque vem calvície, o cara fica acima do peso,
cara, porra, eu nem tô falando de questão financeira nem nada, mas eu falo por causa da rotina, estresse e tudo mais. Então pode ver que alguns caras, eles até conseguem, às vezes, uma parceira ali com 23, 25 anos, namora e aí termina o relacionamento, depois dificilmente ele encontra outra, ou, dependendo do cara, ele vai lá e casa o mais rápido possível, porque ele sabe que se ele não casar, ele tá ferrado, entendeu? Se ele não casar, ele tá ferrado. Então ele vai lá, o que ele faz? Ele, quando já encontra uma mina, seus 23, seus 20 anos, ele já engata um casamento, entendeu? Muitos são assim, muitos, mano. Muitos caras são assim, casam extremamente novo, porque passou o maior veneno na adolescência, na fase de adolescência. Quando finalmente cresceu, encontra uma mina e ele não quer largar mais. Então ele vai lá, ele namora e tenta casar, porque, nossa, aquela ali é o meu amor da vida e tal. Quando vai ver no casamento, né, o negócio muda. Mas enfim. Então é desse jeito que funciona. E geralmente ele quer aproveitar o pico, né, o pico de beleza que ele teve ali. Só que por que eu estou dizendo isso? Atrelado a essa questão do loop smash, né, do loop smash. Porque os caras não só da comunidade, mas da bolha no geral, eles diluem a ideia em torno da capacidade de melhora do indivíduo. Eles querem, sei lá, por exemplo, vamos pegar o exemplo, eles querem colocar no papel que o fulano nasça de novo. É praticamente, ó, você tem que nascer de novo, e aí isso daí é o look smash. Então os caras, quando querem melhorar a aparência, eles sempre estão baseando sim em nascer de novo, né? É basicamente isso, né? O cara do nada vai ter que, pô, mudar a questão de densidade óssea, vai ter que mudar a altura, todo esse negócio. Só que, na verdade, mano, na minha humilde opinião, o que acontece é muito diferente. O que acontece é diferente. A maioria esmagadora dos caras, eles deveriam ter hábitos simples de alimentação boa, de cuidados básicos, de treino, né? Básico, coisa básica. Coisa básica. Só que qual é o BO que eu quero falar pra vocês? O porquê eu falei a questão dos 23, 24 anos. Porque, cara, se você teve um gap entre seus 18, 20 anos e 25 anos comendo errado, dormindo zoado, passando estresse, mano, quando você tiver com seus 20 e pouco, e bati a nave, mano. Quando você tiver com seus 30 anos, vai parecer que você tem, mano, vai parecer que você já é tiozão, tá ligado? Vai parecer que você, tipo, mano, você vai parecer muito mais velho do que realmente você é. E se tiver, mano, se tiver 40, fudeu. Então o que acontece? Dificilmente esses caras eles vão parecer com aqueles caras que eles veem como exemplo em Hollywood, aqueles atores que vivem só pela imagem, até porque os caras vivem só daquilo, né? Então eles se cuidam desde jovens. E aí quando o cara chega lá, fora plástico, um monte de coisa, quando o cara chega lá, às vezes nos 30 e pouco, ele quer copiar, mano, ele quer copiar os atores que ele vê na televisão. Só que, cara, primeiro que é impossível porque alguns fazem plástico, alguns vivem aquilo, alguns são modelos desde... Se você for ver os caras que eles usam como exemplo, é sempre aqueles caras que foram modelo desde a infância, os caras são modelos desde a infância, ou seja, a alimentação deles é boa desde a infância, os caras praticam esporte desde a escola, então querendo ou não, isso ajuda demais na questão da estética do homem, ajuda absurdamente. Quando o cara chega nos 30 anos, é muito fácil ele tá bem, é muito fácil o maxilar tá marcando, é muito fácil ele ter um six-pack, entendeu? Porque desde da época de jovem, de molecão, ele já vinha se cuidando, então isso acaba gerando uma facilidade para esse cara bugar com essa idade, bugar com uma idade mais avançada. Só que os homens comuns, se a gente for falar de nota aqui, poderia estar fazendo, porque a maioria dos homens comuns, eu chuto que a grande maioria dos homens comuns, cara, a maioria não é extremamente feio, que nem a comunidade fala. Ah, pô, não é, cara. O homem, ele é feio por natureza, né? A maioria é feio por natureza. Porra, só que a maioria dos homens, eles só se tornam horrendos para as mulheres porque eles
Mano, eles nem sequer fazem o básico para se cuidar, o básico, entendeu? O básico. Papo de tipo até tomar banho, entendeu? Básico. Então o cara acaba se tornando, pô, horrendo, né? Só que a maioria dos homens, naturalmente, eles são feios, entendeu? São, porra. E para as mulheres tá tudo bem. Por que eu falo que tá tudo bem? Porque, meu, as únicas mulheres que exigem que você pareça um bonequinho de porcelana são mulheres bem jovens, são mulheres bem jovens. E quando eu falo bem jovens, eu falo de menor, praticamente, entendeu? São as que mais exigem. Tem minas novas aí que tem seus 23, até seus 25 anos, que elas, que nem eu falei pra vocês, a maioria, não tô falando de exceções, tá, pessoal? A maioria esmagadora delas, quando tá nos seus 25, 23 anos, já não pode escolher muito, tá? Já não podem escolher muito. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, essas minas, elas não se cuidam. Da mesma forma que os homens não se cuidam, essas minas mais novas, elas também não se cuidam. Eu lembro quando eu tava na escola, que tinha uma mina lá, pô, a mina era top. E eu vi ela anos depois. Cara, tava triste a coisa. Por quê? Porque ela confiou que só porque ela é boa, porque ela era boa, ela era da hora, todo mundo pagava pau pra ela, até o professor pagava pau pra ela achou que ela ia chegar numa idade pá e ia estar do mesmo jeito. E mentira. A mina, mano, com 23, 24 anos, derretendo, tá ligado? Então, qual é a visão? Que o homem tem esse benefício de que o tempo segura ele mais tempo em um auge, entende? Isso é por questão biológica. O tempo mesmo ele se carrega de tentar segurar o cara uma possibilidade de melhora. Então, um exemplo, a corrida para as mulheres ela é mais necessária do que a corrida para os homens nesse sentido de estética. Agora, a corrida para o homem no sentido de desenvolvimento geral é mais necessário do que as mulheres, porque o mundo já começa a servir elas antes de servir os homens, porque os homens eles só começam a ser servidos, eu vou falar assim, quando eles começam a obter coisas, quando eles começam a dominar coisas, entendeu? Então, quando elas são jovens, elas são servidas. É por isso que elas relaxam. E o homem não, o homem ele vai ter que performar para depois ele começar a colher, né, os frutos disso. Só que o que a gente vê na realidade? O que a gente vê na realidade? A gente vê os caras perdendo. Quando é novo, porque quando é novo, você tá ligado, mano. Poucos caras aí tem o luxo de ser bonitão quando é jovem. Poucos. A maioria, poxa, de espinha, todo torto, às vezes obeso. Quando é obeso é magrelo. Pô, todo zoado, todo do avesso. Entendeu? Só que mas houve para esse cara, ele ainda tem possibilidades, por quê? Porque o tempo se encarrega de ajudar com que esse indivíduo consiga, mano, ele consiga ter energia e força para conseguir mudar a realidade dele até os, quando eu falo até os 40 anos, não tô falando que ele vai fazer isso com 40 anos, chegou 40 anos, agora eu vou mudar, não. Eu falo que ele tem possibilidade de estar no auge até os seus 40 e poucos anos, mano. Mais que isso é muito raro, então eu não vou falar, mas eu falo que a maioria esmagadora dos homens, isso aqui é biológico, eles têm possibilidade de estar bem, eles não eram para estar acima do peso com a idade que os caras tá, não era, mano. Aí você vai falar, pô, então você tá passando um pano pras minas porque as minas estão. Só que a mulher, cara, ela tem uma parada que, tá ligado? Mano, ela tem um relógio biológico. Então é comum com que aquela mulher ganhe peso, tá ligado? Não tô falando que ela tem que virar um corpo, mas é comum. É o esperado, tá ligado? Não adianta a gente fingir que não todas vai ser uma vitória assim. Não, mano. É comum com que a mina chegando nos seus 25, apesar de ser antes, 20 e pouco, ela ganhe peso. É comum. Então, quando ela estiver treinando, ela não está treinando em prol apenas de uma questão de estética. Ela também está treinando contra a biologia dela que está tentando fazer ela engordar, porque a biologia dela está falando, você vai ter que engordar aí por causa da prole, entendeu? Você vai ter que gerar uma criança. Isso aí é a natureza. Então, a natureza está forçando. Aí você junta isso com alimentação merda, a maioria não treina, a maioria não se cuida.
e aí a mina que era bonita vira, né, o que você sabe aí, né, fica toda zoada. Só que é diferente a corrida delas. No nosso caso, porra, tipo assim, é puro relaxo. Por quê? Eu falo que é puro relaxo porque não existe vestígio algum de. Alguns vão falar que mais a baixa testosterona, e a baixa testosterona ela não vai fazer com que eu ganhe mais gordura. Cara, a questão da baixa testosterona, ela só é um fato que o cara deve realmente se preocupar quando o cara passa dos 40, mano. Entendeu? Então, a maioria só perde essa questão mano, só perde essa questão de beleza. Essa questão de beleza, a maioria só perde essa questão de beleza. Eu li o comentário do cara, até me perdi. A maioria dos homens só perde essa questão de beleza porque eles passam estresse dos seus 23, eles durante seus 23, 25 anos nessa transição, eles passam estresse, eles relaxam total porque eles acham que só dinheiro importa. Então, a maioria esmagadora deles não fazem o mínimo, entendeu? Eu falo isso pra você, sabe por quê? Porque, pô, eu tenho um amigo pra caralho. Pergunta pra mim quanto dos meus amigos tem o meu shape, ou um shape melhor que o meu, tá ligado? É tipo assim, sei lá, um ou dois, sendo que eu tenho amigo, eu tenho um conhecido, falar desconhecido, nem sou amigo, tenho um conhecido pra caramba, um ou dois, mano, entendeu? Então, você entende o quê? Você entende que nessa margem, o cara que chega nos seus, o cara que chega nos seus 20 e pouco, o cara que chega nos seus 20 e pouco, e o cara que chega nos seus 30, bem, esse cara, ele tá suave. Por que ele tá suave? Porque não tem competição em estética. Eu falo pra vocês com toda autoridade, não existe competição que os tal dos Red Pill Pill vivem falando aí. No mundo real não existe competição em relação à estética, porque a maioria esmagadora dos homens, não se cuidam. Então alguns vão falar, mas eu vejo, mano, sai das redes sociais. No quesito estética, não existe competição em relação aos homens. Por que eu digo que não existe competição? Porque a maioria é relaxado no básico, no mínimo. Então, quanto mais